Vamos orar então por essa palavra, para que a gente possa então dar continuidade aqui. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, por esse tempo. O Senhor tem iluminado o nosso coração, o Senhor tem revelado o teu evangelho cada dia mais a nós, Pai. Nós temos entrado, Senhor, nisso, nós temos pisado numa água mais profunda, nós temos nos aprofundado no teu evangelho, em quem o Senhor é, naquilo que o Senhor faz por nós, Deus. Eu te peço que o Senhor continue a tua obra em nós, Pai, para que a gente possa cada dia mais, Senhor, estar perto de Ti, cada dia mais, Senhor, ter essa revelação e essa iluminação de quem o Senhor é, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos cada dia mais Teus filhos, que é o que a gente vai ver hoje. Que nós possamos estar cada dia mais perto de Ti, Deus. Que a gente prossiga, Deus, nessa caminhada. E que esteja no nosso coração, Deus, que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é o nosso presente, o nosso futuro. E que o nosso coração esteja cada dia mais, Senhor, enraizado em quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, e que isso possa produzir em nós mudança e situações no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, a gente deu uma pausa aí, né, na nossa exposição aqui de Gálatas, né? Na nossa série de mensagens de Gálatas, porque a gente teve o Alisson pregando aqui. O Alisson foi muito bom estar conosco, ele vai estar mais conosco, né? E também, semana passada, né? Também teve a pregação do Emerson no meio disso também. E semana passada, então, eu falei dentro do Setembro Amarelo sobre a prevenção ao suicídio. E então hoje a gente vai dar continuidade nisso aqui, para que a gente possa estar entendendo de fato o que Paulo queria para essas igrejas da Galácia e o que ele estava ensinando àquela igreja, para que a gente possa entender e colocar na nossa vida hoje. Alguém lembra aí, depois dessa pausa aí, qual que é o tema do livro de Gálatas? Não? Liberdade em Cristo. Amém? Então, quando a gente vai ler o livro de Gálatas, deixa eu dar uma dica aí para vocês, né? Eu já conversei com pessoas que é assim: hoje eu vou ler a Bíblia. Né? Aí no outro dia não tem sequência nenhuma, né? Hoje também eu vou ler a Bíblia. Daí abre no outro lugar. O que será que Deus quer falar comigo? Isso daí é legal? É mais legal para fazer piada, não é muito legal para aprender. Por quê? Não sei quantos de vocês já leu livros, né? Acho que talvez a maioria de nós aqui já leu livros, né? Mas ninguém, quando vai ler um livro, pega do meio e diz assim: nossa, eu vou ler esse livro, e começa do meio. Não existe isso. Tem uma sequência, certo? Então, quando você for ler a Bíblia, pega e comece lá Mateus e leia o Novo Testamento, né? Poxa, eu quero ler Gálatas, quero me aprofundar um pouquinho naquilo que está sendo pregado. Então pega do capítulo 1, estude Gálatas, leia Gálatas, veja qual que é o tema, o que Paulo estava pregando, enfim, para que você possa tirar o máximo que você conseguir disso que Paulo está falando. E isso é muito importante, porque quando partir do pressuposto, né, que é a liberdade em Cristo, então tinha alguma coisa que estava acontecendo lá nessa região, lá nessas igrejas, que eles não estavam tendo liberdade em Cristo. E hoje a gente vê isso também na igreja. A gente vê pessoas querendo fazer coisas para ser merecedor, né? Então, isso é bem importante também. Então, eu quero falar com vocês aqui. Eu acho que eu vou conseguir falar 3 versículos só aqui hoje. Eu acho. Tá? Gálatas capítulo 3, eu vou ler a princípio do 26 até o 29 aqui, para a gente ver do que está falando. Eu dei o título dessa mensagem aqui, Filhos. Então é filhos e um ponto de interrogação. Por que eu dei esse título? Porque às vezes a gente tem um conceito de filho que não é um conceito de filho bíblico. E eu vou falar um pouquinho disso hoje. Então é filhos, um ponto de interrogação. Para que a gente possa entender o que é filho aqui nesse contexto que Paulo está falando. Beleza? Então é Gálatas 3, 26 até o 29. Gálatas 3, 26 até o 29.
Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tinha aqui uma questão, né, deles quererem voltar à prática judaicas, eu já falei várias vezes para vocês, e quererem fazer de novo, né, aqueles rituais judaicos, enfim. E Paulo vem e apresenta, e planta essas igrejas, e vem e apresenta esse Cristo para eles, enfim, diz, né, quando Paulo começa dizendo aqui, né, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Não é Abraão que garante a descendência de vocês, mas quem garante isso é vocês estarem em Cristo Jesus. Então não é a família que eles nasceram, que nós nascemos, que vai nos garantir. Eu sou cristão, os meus filhos precisam crer em Cristo para que eles sejam cristãos. O fato de eu ser cristão não garante que eles sejam cristãos. A gente ora para que isso aconteça. Mas eles vão ter que reconhecer Jesus, eles vão ter que ter um encontro com Jesus, eles vão ter que viver. Né? Tem uma frase que diz assim, Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos, né? Então, quer dizer, os meus filhos terão que ter um encontro com Jesus, terão que se endereçar a Ele de alguma forma para que possam ser cristãos também. Né? Tem uma frase aqui bem interessante do Ferguson, que é um teólogo, e ele fala assim, né? A ideia de que somos filhos e filhas de Deus é a mola propulsora na vida cristã. Nossa condição é o ápice da criação e o objetivo da redenção. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que o fato de a gente ser filho e filha muda tudo na nossa vida. Porque muda quem nós somos, muda a nossa ascendência, a nossa descendência, muda quem nós somos, muda o nosso DNA. Entende? Para mim, na minha vida, para você, na sua vida, a partir do momento que você se tornou cristão, que eu me tornei cristão, isso dá um giro na nossa vida que muda tudo. Por isso que ele fala, né, é a mola propulsora da vida cristã. É isso que nos faz viver, ser filhos de Deus. As pessoas dizem, né, não, mas eu também sou filho de Deus, então também vou tomar mais uma cana aqui, né? Não é não. Só é filho de Deus quem crê em Jesus. É isso que a Bíblia fala. Você é filho de Deus? Tá, quem que é o Deus da sua vida? Quem que é que te salvou? Jesus, aí você é cristão. Né? Senão não é cristão. Senão é meramente criatura de Deus. Tá? Então, por que eu começo dizendo a questão da ideia de filho e eu coloco o nome dessa mensagem de filho? Né? Porque hoje, talvez a gente tenha um conceito de que filho não, é meu filho, então na minha casa ele tem toda a intimidade, ele pode fazer o que ele quer. Eu já vi algumas pessoas dizendo, e também pode até ser, né? Não, é que na casa do meu pai eu coloco os pés em cima do sofá, eu vou na geladeira e pego o que eu quero. Né? Também pode ser isso. Mas a ideia bíblica de filho não é isso. E a gente precisa entender, porque quando eu falo assim, nós somos filhos de Deus, o que vem na nossa cabeça? Não, filho é igual eu tenho os meus filhos ali. Os meus filhos, eles têm intimidade comigo, eles podem fazer o que eles querem na minha casa. Né? Essa ideia hoje, né, de filho que, né, tem as suas controvérsias, que ela é boa ou não. Né? Na minha opinião, não é. Porque o que os nossos filhos precisam é de limite. O que os nossos filhos precisam é daquilo que a gente chama em psicanálise, isso aqui não é psicanálise, mas é de bordeamento. O que é o bordeamento? É dizer para eles o seguinte, até aqui você vai, a partir daqui você não vai. Por que precisa disso, de limite? Porque o ser humano, ele é um ser que ele não tem limite no seu, na sua... Eu não queria usar essa palavra, mas talvez é essa palavra mesmo, na sua maldade. Ou ele não tem limite, ele vai e não tem nada que sacia ele. O ser humano é um ser insaciável. Então, se não há limite, ele sempre vai além. Só que às vezes esse ir além, ele pode cair de um precipício. Então, a gente precisa de limite. Se a gente tem a ideia de que filho, na minha casa, ele tem toda a liberdade, ele pode fazer o que ele quiser, eu acho que a gente tem que rever esse conceito.
Tá? E quando a gente fala da ideia de filho na Bíblia, na verdade a ideia de filho na Bíblia significava, né? E significa honrar e fazer tudo o que o pai quer. Não é eu posso fazer o que eu quero, e sim, eu vou honrar e fazer o que o meu pai quer. Vocês entendem como isso muda muita coisa? A ideia de filho hoje não, meu filho tem intimidade comigo, ele pode fazer o que ele quer, ele vem aqui em casa, ele bota o pé em cima do sofá, ele vai na geladeira e come tudo que tem, não tem aquele filho meio gafanhoto assim? O Tiago era assim. O Tiago tinha na geladeira, a mãe ia lá, comprava 4 pacotes de bolacha recheada, ele comia 3,5 e deixava meia para mim e achava que era muita bondade. Ó, Júnior, eu deixei 5 bolachas lá para ti, mas quantos pacotes tinha? Não, tinha 4. Isso não vem ao caso, né, Tiago? Então, quer dizer, não é essa liberdade, não é disso que a Bíblia está falando de ser filho. Quando a Bíblia fala de filho, é alguém que ouve a voz do pai, o honra e faz a sua vontade. Pois é, mas de onde tu tirou essa ideia? De alguém aí que a gente fala de vez em quando dele, Cristo. Amém? Cristo, ele é o nosso exemplo de filho. Porque ele vem, se faz homem, em toda a sua grandeza, ele se faz pequeno. E quando chega na hora mais difícil da vida dele, que era enfrentar toda a ira de Deus e pagar com o seu próprio sangue o meu pecado, e o seu também, não fique muito alegre quando eu digo o meu, né, porque é o seu também. Quando ele estava naquela hora mais difícil, ele... não dá não, isso aqui para mim eu acho que é muito pesado, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse é o conceito de filho bíblico, não é um filho que faz o que quer, muito pelo contrário, é um filho que obedece à voz do pai, que honra o seu pai, e que faz de tudo para seguir aquilo que o seu pai manda. Amém? Olha só como isso muda. Por que eu quis falar isso antes? Porque senão a gente tem uma ideia de filho que é o que tem hoje em dia. Mas nós precisamos rever isso. Nós precisamos rever isso. Outra coisa em relação ao filho, ser filho de Deus, presta bem atenção nisso, porque isso aqui é muito importante. Ser filho de Deus significa que nós não precisamos conquistar a paternidade dele. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque eu vejo pessoas por aí que querem ainda conquistar isso. Eu não preciso conquistar a paternidade do meu pai. Ele é meu pai. Se ele quiser dizer que não, eu digo, então vamos fazer um DNA, mas tu é meu pai. E acabou, eu não preciso conquistar isso. Quer dizer, quando nós cremos em Jesus, nós somos filhos de Deus, então nós não precisamos mais conquistar isso. Nós precisamos ouvir a voz dele, honrar a voz dele e obedecê-lo, porque isso é a melhor coisa para nós, em todos os sentidos. Você consegue entender isso? Então Paulo começa falando ali, né? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Como que nós somos filhos de Deus? Eu acho que está fraco. Como que nós somos filhos de Deus? Mediante a fé em Cristo. Preciso nascer judeu? Não. Preciso correr uma maratona? Não. Creio em Jesus, eu me torno filho de Deus. E aí ele fala, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Isso aqui é extremamente interessante. Em Cristo foram batizados. O que o batismo ele significa? De uma maneira mais ampla, né? O que é o batismo? O batismo é a gente se lavar, certo? Para quê? Para exemplificar o que está acontecendo dentro de nós. Eu acho isso sensacional. A cara de vocês não é sensacional, mas eu olho para vocês e eu digo, agora eles vão dar um glória a Deus, mas não teve, né? Não, estou brincando, não é isso. Mas olha só, se batizar, a gente batizar, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo um ato de um símbolo
que nós estamos lavando o externo, mas é porque está lavando o interno. Por quê? Porque nós temos os nossos pecados perdoados, nós somos lavados e remidos por Jesus. Amém? Agora sim, agora vocês até fizeram um sorriso aí para mim, até ficou mais legal. Então é isso que o batismo representa, de uma maneira mais ampla, mais geral. Então quando eu me batizo é o quê? Eu estou só representando que o meu interior está novo, zero. Que eu fui lavado, que eu sou remido, que eu estou novinho em folha, coisa mais linda. É meio forçado falar isso de mim, mas nesse caso sim. E aí ele fala assim, Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Cristo se revestiram. E aí é extremamente interessante. Essa ideia de revestir aqui, Paulo está falando de roupa. Ele está falando de nos revestir. E a gente vai entender já o que é. Eu quero falar aqui algumas coisas sobre isso. Revestir é ter uma roupa nova. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, fala assim: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. O que Isaías está dizendo? Que os nossos atos de injustiça são como um trapo imundo. Por que eu estou trazendo isso dentro de um contexto que Paulo está falando sobre revestir, sobre roupa? Porque Isaías já usa esse trapo imundo. Isaías já usa essa roupa imunda que nós estamos vestindo. Nós já vamos entender por que ele usa isso. Então, essa ideia de roupa, ela implica algumas coisas em nós. Número 1, dessa nova roupa, significa que nós ganhamos uma identidade de Cristo. O que é ter uma identidade? É me localizar em quem eu sou. De uma maneira mais ampla, é isso. Amém? Então, o que é ter uma identidade? Você tem um número de identidade, certo? Isso faz com que você seja um cidadão brasileiro. Então, você é alguém no Brasil. A identidade aqui nesse caso é, eu sou filho de Deus. Ser revestido é ganhar uma identidade. Por quê? Porque a nossa roupa, ela fala muito de quem nós somos. Se você for ao hospital e você vê um médico, você vai saber que é um médico. Certo? Se você vê um jogador de futebol, tem alguns que só usam roupa, porque não joga nada. Mas se você vê eles, você vai, né? Esse ali é um jogador de futebol. Se você vê um padeiro, também, né? Um confeiteiro, ele usa um... Por que eles usam aquilo tão alto, será, né? Eles usam, né? Um chapelão desse tamanho assim. Então, quer dizer, a nossa roupa, ela fala um pouco de quem nós somos. E essa ideia que Paulo está trazendo, vocês têm uma nova roupa, vocês têm uma nova identidade, vocês são filhos de Deus, vocês não precisam buscar na sua genealogia, porque Cristo é a sua genealogia a partir de agora. Você ganhou um novo pai, agora você tem uma identidade, você é filho de Deus. A roupa, ela também traz a ideia de proximidade. A roupa sua aí é aquela que está mais sentindo o teu cheiro. Certo? Ela está mais íntimo de você. Mesmo que você tenha um marido, uma esposa aí que fica bem agarradinho com você, a sua roupa está mais perto de você do que a esposa ou o esposo que é bem loves. Amém? Então, quer dizer, essa ideia de roupa é ser íntimo, é intimidade. É aquela que está conosco, é aquela que conhece o tempo que nós saímos do banho, que nós estamos cheirosinho, e depois de 12 horas de trabalho. Quer dizer, essa é uma ideia de proximidade. Também Paulo está falando isso sobre Cristo. Em Cristo vocês ganham uma identidade, em Cristo vocês ganham uma proximidade, são revestidos, então quer dizer, Ele está perto, Ele está com você. Outra coisa que fala, a roupa, ela fala sobre, nesse contexto aqui, sobre sermos aceitos. Por que sobre sermos aceitos? Porque a roupa, ela cobre a nossa nudez. Ela cobre a nossa nudez. E,
Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, fala assim, fala que Deus fez roupas para Adão e Eva. Em que momento que Deus fez roupas para eles? No momento em que eles pecaram, e o que acontece? Quando eles pecaram, os olhos deles foram abertos. E aí eles se viram nus, e eles ficaram envergonhados. E a Bíblia fala que naquele momento Deus fala para eles, tá, como é que vocês sabem que vocês estão nus? E a Bíblia fala que Deus fez roupas para eles. E lá em Adão, lá naquele pecado, Deus fez uma roupa, só que ele usou peles de animais, ele usou algo que foi limitado e que certamente a roupa que Deus fez lá para ele já apodreceu. Só que agora o que Paulo faz? Ele dá uma outra ideia de revestir. Ele diz, o que Cristo fez com a gente é nos revestir agora de uma maneira plena. Ele é a nossa roupa agora, mas é uma roupa que não tem fim. Ele nos dá uma identidade, nós temos proximidade com Ele, nós o imitamos e nós somos aceitos por Ele ao ponto de nós sermos revestidos por Ele. Ou seja, nós ganhamos uma nova roupa. Agora não é uma roupa limitada, não é uma roupa que apodrece, mas é uma roupa de uma vez por todas de Cristo, que faz com que nós sejamos aceitos. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, mas Ele vê que nós somos revestidos em Cristo. E isso por toda a eternidade. E isso faz com que nós não sejamos jogados no inferno, mas que nós sejamos aceitos por Ele. Então, de uma roupa que se apodreceu, de uma roupa limitada, Deus agora nos faz uma nova roupa em Cristo, que é uma roupa de uma vez por todas, e que nos torna dignos, e que nos faz ser aceitos, e que nos faz ter uma identidade em Cristo, e que a partir desse momento, Deus olha para nós e diz, não, você não é mais descendência de Adão, mas você agora é descendência do meu filho, que morreu, mas ressuscitou naquela cruz. Vocês conseguem entender isso? Amém? Significa que nós pagamos, entre aspas, o pecado, o preço pelos nossos pecados. Nós não pagamos, mas quando nós estamos em Cristo, é como se tivéssemos pago. Por quê? Porque nós somos revestidos dele. Você e eu, nós somos revestidos de Jesus e em Jesus. Isso nos dá identidade, isso nos dá proximidade, isso nos dá aceitação. Nós somos aceitos por Deus, não por nós, mas por Cristo. Amém? E aí Paulo fala, né? Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Em Cristo não importa se você é mulher, se você é judeu, se você é homem, se você é grego, se você é romano, não importa. Se você está em Cristo, você é um em Cristo. Significa que todos nós somos um nele, porque nós somos aceitos por Ele, por estarmos nele, por termos uma nova identidade nele. E por isso, porque quando Deus olha lá de cima, Ele nos olha e vê. É o meu filho que morreu na cruz, é o meu filho que morreu na cruz, o meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, minha filha, meu filho, eles morreram na cruz, eles pagaram o preço. Porque Ele não olha para nós, Ele olha para o Filho dele. Por isso que Paulo fala, são um só em Cristo Jesus. E aí Paulo fala, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que promessa é essa? De uma descendência eterna. Não porque somos filhos de Abraão, mas porque estamos em Cristo. Porque somos revestidos de Cristo. Amém? Eu não preciso falar mais nada, porque isso aqui, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. O que Paulo fala não é o que vocês fazem, em quem vocês creem. É vocês serem revestidos de Jesus, revestido dele, intimidade com ele, uma identidade nova nele. E aí quando Deus olha de lá, Ele nos vê através da roupa do Filho dele. E aí nós somos descendência eterna em Jesus. Amém? Vamos orar por isso? Se coloque de pé.